Olá, bom dia. Eu sou a acadêmica Gleiciele, da Faculdade UAB, Universidade Aberta do Brasil, Polo Colíder. Estou apresentando o meu produto de estágio remoto do 7º semestre com a professora Elaine Julião, turma 6º ano A, da Escola Municipal Professora Ivanira Moreira Junglos. Hoje vamos falar sobre HQs. Você sabe o que significa HQs? Histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são histórias compostas pela linguagem verbal e não verbal. Essas histórias são apresentadas dentro de quadrinhos, local onde os personagens são expostos e a fala é escrita dentro de diversos tipos de balões. Há também histórias em que não se usa nenhum tipo de balão. A mensagem é transmitida somente através dos desenhos e das expressões faciais. Histórias em quadrinhos, gibis, HQs, revistinhas ou historietas é uma forma de arte que conjuga texto e imagem, com o objetivo de narrar histórias dos mais variados gêneros e estilos. São, em geral, publicados no formato de revistas, livros ou em tirinhas. Também é conhecida por arte sequencial, narrativa gráfica e narrativa figurada. As HQs são conhecidas por diferentes nomes, como comics nos Estados Unidos, historietas na Argentina e mangá no Japão. Onomatopeias. Há também as onomatopeias, que são os sons, ruídos, produzidos por letras e desenhos. Vamos apresentar alguns exemplos. Rá-tim-bum, som de instrumento musical. Rá de caixa, tim de pratos, bum de bombo. Tic-tac, o som do relógio. Toque-toque, o som de bater na porta. Sniff, sniff, som de pessoa triste ou chorando. Buá, ruído de choro. Atchim, barulho de espirro. Uhul, grito de felicidade ou adrenalina. Ai, grito de dor. Recursos gráficos. Também há os recursos gráficos, que em sua maioria são símbolos e sinais que, aplicados aos desenhos, acrescentam-lhe sensações, movimentos e etc. Alguns tipos de balões. Balão é o espaço onde aparece a fala ou pensamento dos personagens, onomatopeias e etc. Normalmente, os balões têm formatos diferentes, pois também expressam as emoções do personagem naquele momento. Cochilo, sono, amor, música, frio, ideia, onomatopeia, grito, fala, susto, choro, pensamento, dúvida, censurado, surpresa, eco, perigo e raiva. Os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são variados, pois além de reforçar as vozes dos personagens, expressam como eles representam seus sentimentos, como raiva, emoção, medo e tristeza. As histórias em quadrinhos, tudo acontece em um cenário, que pode representar uma fazenda, uma cidade, um parque de diversão, entre outros. Há também, nas HQs, legendas ou letreiros, que são recursos utilizados na história como introdução ou no decorrer desta, ligando um quadro ao outro. Eles apresentam a descrição de um fato ou uma informação importante para a interpretação da história. Legenda ou letreiros aparecem frequentemente em forma retangular no alto do quadro e contém o texto que representa a voz do narrador, como
Com o raiar do dia, os fantasmas voltam apressadamente de suas arrepiantes assombrações. Biologia animada. Agora, vamos para algumas atividades de fixação. Assim como foi estudado na apostila de vocês, página 3, encontrarão esta imagem. Analise as cenas do lado e, em seguida, crie um diálogo e escreva dentro dos balões. Não esqueça de dar um título para a sua história. Atividade 2. Agora, pegue um sulfite ou no caderno mesmo, com a ajuda do pai ou da mãe, e elabore uma história em quadrinhos, utilizando os recursos estudados. O tema pode ser livre. Não esqueça do título. Bom trabalho! Continuando nas histórias em quadrinhos. Lembrando as HQs, no livro didático, páginas 75, 76 e 77. Assista também o vídeo a seguir para relembrar alguns pontos importantes sobre as HQs. No material apostilado do aluno, após relembrarmos, vamos para uma breve leitura e para nossas anotações em nossos cadernos, disciplina de língua portuguesa. Anote essa observação contida em nosso livro didático na página 75. Da observação para a teoria. No gênero textual Histórias em Quadrinhos, também conhecido como HQ, a narrativa é apresentada por meio de quadrinhos em sequência. Em geral, essas histórias são compostas por imagens e por balões de fala e de pensamento, mas existem muitos exemplos de história em quadrinhos que dispensam a linguagem verbal. Embora todas as narrativas apresentem, em alguma medida, informação implícitas, exigindo que o leitor as complete com sua imaginação. Esse é um recurso especialmente produtivo nas HQs. Agora, na página 76, faça a leitura da HQ a seguir. Quadrinho de Samantha Flor, inspirado na charge de Maurício de Souza, é embasada no conflito entre Cebolinha e Mônica. Uma de suas principais publicações está em um jornal feito em homenagem ao cartunista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Os personagens Mônica e Cebolinha são os protagonistas da Turma da Mônica desde os anos de 1960, e durante décadas pouco se discutiu o tipo de relação existente entre eles. Porém, hoje não se pode ler as HQs sem questionar a violência ali contida. Os alunos devem notar que há dois tipos de violência: a emocional, já que Mônica é vítima de bullying, e a física, pois ela reage sempre com brutalidade, sem usar a inteligência para resolver os conflitos. Devemos perceber que não é preciso rejeitar os personagens de Maurício de Souza, mas que devemos considerar que o tipo de conflito que sustenta as narrativas reflete em um contexto antigo, que não deveria fazer mais sentido no século XXI. Da Turma da Mônica. Agora vamos para Refletindo sobre o Textos, páginas 76 e 77 do livro didático. Copie e responde as questões 1 e 2 da página 76 e 3 até a 7 da página 77. Depois de copiar e responder, faça a última anotação, da observação para a teoria. As histórias em quadrinhos, em geral, têm o objetivo de divertir o leitor por meio de narrativas engraçadas ou aventuras de heróis. Elas também podem ter uma função didática, quando são usadas para transmitir ensinamentos, como ocorre em material que divulga campanhas de vacinação, por exemplo, ou estimular reflexões. Muitas HQs têm publicação diária ou semanal e circulam inicialmente em jornais, revistas e sites. Depois, podem ser transformadas em livros
como ocorreu com as tiras de Fernando Gonçalves. Após a anotação, faça a cópia e responda as questões 1, 2 e 3 na mesma página 75. Boas atividades para nós! Dicas: software HQ para baixar e criar sua história no seu computador, para criar uma HQ online e histórias em quadrinhos para ler e interagir. Bom, essa foi a nossa aula sobre HQs. O que é, o que significa, como faz, são alguns exemplos. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula. Tchau!